Olá pessoal, mais um dia mascarados aqui no nosso programa Antena Taboão. Eu tenho o prazer de receber esse jovem bolsonarista, o Felipe Bolsonaro, conhecido aqui em Taboão da Serra. Bolsonarista raiz. Raiz, esse daqui não é Nutella não, é bolsonarista raiz mesmo, que defende, veste a camisa, por favor, mostra a camisa aí. Esse daqui, ó, é bolsonarista raiz já há muitos anos. E nós vamos fazer uma entrevista fantástica com ele. Eu quero que você aguarde aí, acompanhe, quero que você curta e compartilhe esse nosso material, tá bom? Beleza? Eu vou voltar logo depois da nossa vinheta aí. Obrigado. Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso programa Antena Taboão, né? Nós estamos na maratona dos pré-candidatos a vereador da nossa cidade. Eu tenho o prazer hoje de receber esse jovem, esse militante guerreiro, essa pessoa que acredita numa transformação política realmente da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Isso é muito importante, gente. Infelizmente, jovens como você não querem saber de política, né, rapaz? O cara quer saber, sabe, de ir pra praia, ele quer saber do esporte, do futebol, mas política ele tem aversão. E eu admiro pessoas como você. Por isso que eu fiz questão de entrevistar aqui, viu, Felipe? Parabéns mesmo, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, doutor Ronaldo. Felipe, você trabalha com o que hoje? Hoje eu trabalho com vendas. Com vendas? Que trabalho tipo na área comercial. Eu trabalho com alimentos. Trabalho numa Perfeito. distribuidora, atendo pequenos comércios, pequenos varejistas, algumas redezinhas. Uhum. E você atende hoje a região como um todo aqui de Taboão da Serra? Atendo toda a região. Tenho clientes no Taboão, tenho clientes aqui próximo ao Campo Limpo, Imbu, Paraisópolis, eu atendo toda a região. E esse pessoal todo aí, normalmente, você tem um tempo para conversar, eu tenho certeza que você não conversa só sobre o teu produto, sobre a tua venda, você cria laços, você cria amizades, né? Você percebe que esse pessoal hoje está mais politizado, está mais empolgado com a política, com o novo governo? O que você percebe hoje? O que eu percebo, vamos dar um exemplo. 10 anos atrás, todo mundo sabia a escalação da seleção e ninguém sabia o nome de ministro, ninguém sabia sobre os deputados, ninguém sabia quase... STF, então, ninguém sabia quem que eram os ministros. Hoje você não sabe o time titular do Tite, mas você sabe quem que é o ministro que saiu, quem que é o ministro que entrou, você sabe... E você já sente que isso é um avanço, as pessoas estão se interessando por política. Eu vejo isso como algo positivo. Eu acho que o brasileiro se interessando mais por política, porque eu sempre vi, desde criança a gente ouve aquela frase, política não se discute, religião não se discute. Por isso que surgiu tantos políticos corruptos e tantos falsos líderes religiosos. Eu concordo plenamente contigo, e é verdade mesmo, porque é muito mais simples realmente você falar, não entra isso, é proibido, tá? Esquece isso aí, não presta. Você deixa espaço para aqueles que querem realmente só se servir daquilo, tá? Parece até difícil eu falar, porque eu sou um apoiador desde 2016 do presidente. Antes do presidente ganhar a eleição, eu já estava cantando essa bola. O Bolsonaro vai longe, as redes sociais vão dar uma força que ele não tinha como capital político, como a máquina pública, né? O tempo de TV e tudo mais. O Bolsonaro, eu percebo, desculpa te interromper, até tá, Felipe, mas eu percebo o seguinte, que houve uma grande insatisfação com tudo que vinha acontecendo. Até porque as minorias foram se tornando maiorias legalmente, certo ou não? Certo. Ou seja, a sua forma de viver, ele começou a ser imposto para a grande maioria. Então as outras, vamos dizer que a grande maioria das pessoas que trabalham, que lutam, que às vezes não tem nenhum tipo de alteração, é uma pessoa que às vezes é aquele heterossexual, não tinha direito a nada. Hoje não, hoje... não, desculpa, falei bobagem, vai, corta isso aqui e tal. Eu percebo que hoje o que acontece houve uma mobilização da nossa sociedade, aquela sociedade mais cristã, aquelas pessoas que seguem os preceitos de alguma denominação, seja ela evangélica ou católica, pessoas mais religiosas, que se identificaram com o discurso dele. Porque um cidadão comum. Um cidadão comum, aquele que batalha, aquele que acorda cedo, aquele que vai trabalhar e aquele que sofre com seus impostos, aquele que é assaltado.
ele cansou do excesso de liberdade que existe no Brasil hoje. Ele cansou realmente, sabe, de ver hoje, por exemplo, eu sei que você é evangélico, mas puxa vida, você respeita as outras religiões. Nós devemos respeitar. Outro dia eu vi um rapaz, sem brincadeira, sentado, pelado, nu. Ele estava com um ralador gigantesco na frente dele e ele pegou uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida e estava ralando, pelado, nu, aquela imagem. Gente, eu tenho que respeitar as pessoas que professam o credo religioso, porque da mesma forma, uma pessoa, um outro rapaz pegou as páginas da Bíblia, ele ia rasgando e ele ia vomitando elas. Ou seja, que respeito existe dessas pessoas? Querendo ou não, independente do credo religioso, da placa de igreja, aquela igreja defende uma formação familiar. Ela defende o seio da família, ela defende a estrutura familiar. Você é pai de família, você tem quantos filhos hoje? Eu tenho uma filha de 4 anos e tem uma que já está para nascer. Está chegando já, né? Daqui 2, 3 semanas. Que bacana, parabéns, parabéns. Você concorda? Então veja bem, quando o Bolsonaro veio, ele falou o seguinte, eu não vou falar para a plateia, eu vou falar o que eu penso. Ele deixou politicamente correto, né? Isso. Na verdade, politicamente correto é aquilo. Eu tento agradar tudo e a todos, certo ou não? Para poder falar bonito para todos. E às vezes né? abre mão do que você acredita, daquilo que é certo. Uhum. O que eu vejo é que se o brasileiro já tivesse essa cultura, se o brasileiro já tivesse essa politização, não se preocupasse mais com política uns tempos atrás, o PT poderia até ter roubado o tanto que roubou, mas seria mais difícil. Uhum. Os outros partidos de centrão, os partidos de esquerda poderiam fazer tudo o que eles fizeram, mas seria muito mais difícil porque a gente estaria de olho. Sim. Quantas trocas de ministério teve no governo do PT? Quantos escândalos de corrupção teve? E ninguém falou nada. Era só Foi o judiciário que descobriu, foi a Polícia Federal que fez uma investigação, concorda ou não? E que levantou todos esses escândalos todos, né? Não, mas eram uns escândalos que antes passavam batido. Roubou mesmo, o político rouba tudo e a população não se preocupava tanto. Hoje não, hoje a população está enxergando, não, que eu posso ir para a rua, que eu posso pressionar, porque é o que o deputado, é o que o vereador, é o que o governador, é o que o político teme, é o povo na rua. O poder emana do povo. Eles não são, como eu posso dizer... inacessíveis e são aquelas pessoas, são os todos poderosos. Não, o poder antes ele era vertical, ele vinha de cima para baixo. Hoje o poder ele é horizontal, através das redes sociais. Ou seja, eu levantei um problema daquela pessoa e eu coloquei numa rede social, aquela pessoa pode ser destruída da noite para o dia. Hoje é muito difícil você esconder realmente, a partir do momento que se descobre o podre de uma pessoa, tudo isso é rapidamente jogado nas redes sociais, né? Diferente de hoje a informação não está mais presa nos meios de comunicação tradicionais, de grandes emissoras. Hoje, de forma alguma. Um vídeo pode viralizar de uma hora para outra, como falam, e chegar a todo mundo. Hoje tem um acesso fácil. Hoje existe mais brasileiros com um smartphone no bolso do que com algo básico como saneamento em casa. É verdade. Existe mais famílias hoje com celular dentro de casa do que com água encanada. Antigamente, quando a pessoa chegava numa casa, a primeira coisa que era oferecida e servida era um café, né? Hoje, quando a pessoa chega numa casa, você tem a senha do Wi-Fi para mim, por favor? Né? É a primeira coisa, né? Felipe, você é tão jovem, tão engajado, sabe? Você tem todo o meu respeito nesse sentido, eu acho muito bonito isso, e eu sei que você faz parte de alguns movimentos conservadores, não faz? Sim. E são movimentos esses digitais, através de internet, ou você também faz parte, ou já fez parte de algum movimento presencial? Que existem reuniões... Na verdade, foi algo bem orgânico. Não foi nada planejado, assim. Foi algo que o pessoal começou a ir para a rua, começou a ir principalmente para a Avenida, aqui em São Paulo, para a Avenida Paulista. Um dia você ia lá a favor da escola sem partido, outro dia você ia contra um aumento que eles queriam aumentar o próprio salário ou algo que você não concordava. E você começou a se encontrar sempre as mesmas pessoas ali, começou a formar grupos e começou a formar grupo de WhatsApp para se reunir e carreata e manifestação. E acabamos virando
Uma força muito família, grande, uma família, não? E eu te pergunto, essa família conseguiu eleger um presidente da República. E é uma pessoa que está se impondo hoje. Querendo ou não, ele tem personalidade, ele mostra realmente ao que veio, ele não está disposto a fazer barganhas realmente. E o objetivo não tem o toma lá da cá. Não tem o toma lá da cá. Eu te pergunto, você acha que hoje essa força das redes sociais, ela pode chegar também em umas eleições municipais? Não só pode, como deve. Porque, vou comparar a eleição de 2018. Nós focamos muito no Jair Bolsonaro, nós focamos muito no presidente, e o próprio partido do presidente não tinha candidatos a governadores, não tinha candidatos a senadores. Era um partido sem visibilidade. Era um partido pequeno, mas que hoje a gente pode fazer diferente. Porque não adianta nada a gente eleger uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa num cargo executivo, e ele não ter como governar porque esquecemos dos deputados. Na mesma eleição que o Bolsonaro foi eleito, a maior bancada da casa foi a do PT. Como é que ele governa sem o toma lá da cá e ao mesmo tempo temos uma Câmara dos Deputados, temos um Senado que não estão preocupados com o interesse da população, estão preocupados com seus próprios interesses? A política vem sendo praticada nos últimos 30 anos, certo ou não? E até mais tempo também. Isso é o toma lá da cá, ou seja, eu vou pressioná-lo porque com toda certeza eu vou barrar tudo que tem aqui, independente seja bom ou não para o povo. Se não vir a minha verba, eu não vou aprovar. Aí muitas vezes algo que seria bom para a população, uma carteirinha estudantil gratuita, uma isenção do DPVAT. Por exemplo, a isenção do DPVAT. Os petistas, eles foram os primeiros, o pessoal do PSOL foi o primeiro a assumir essa... Não pode acabar o DPVAT, é um imposto obrigatório que nós pagamos no licenciamento dos nossos carros. O presidente chegou lá e falou, não, vamos acabar com isso. Não vamos. Ou seja, se o presidente chegar e falar é isso, eles são contra sempre. Não, o pior, a Câmara são os representantes do povo. Mas eles nem, muitas vezes eles não chegam nem a votar. A medida provisória caduca sem nem ter uma discussão, sem nem os deputados poderem votar sim ou não. Porque eles têm todo o direito de vamos votar contra e vamos rejeitar essa proposta do executivo, do presidente. Mas eles ganham um alto salário, eles teriam que pelo menos discutir aquilo e pelo menos pôr em votação. Felipe, se o Bolsonaro fizer uma campanha nacional hoje contra o mosquito da dengue, vai aparecer uma sociedade protetora dos mosquitos da dengue para poder proteger. Mas, por exemplo, voltando aqui para o cenário nacional, o cenário municipal, você percebe que hoje o assistencialismo aqui é muito grande, né? A população realmente ela tem uma ligação muito grande realmente com as lideranças políticas da cidade. E tem pessoas que acabam se impondo, se colocando no poder realmente, usando a própria máquina. E como é que você acha que nós podemos realmente, de alguma forma, superar realmente esses vícios políticos que aqui existem? Então, tem uma frase que eu não sei exatamente quem é o autor, mas que eu escuto faz tempo. O melhor programa social chama-se emprego. Emprego. Para mim não tem nada mais importante. Você fala vida. Não. Mais importante do que a vida para mim é a minha liberdade. É o meu direito de escolha. Porque a partir do momento que você está sendo... tem aquele voto de cabresto, eu preciso votar no fulano, porque senão o meu cargo aqui no ministério tal, o meu cargo aqui no posto de saúde está em risco, você já não está vivendo, você já está... Você é dependente. Eu preciso votar nele, senão eu vou perder a minha boquinha. Vou perder minha cesta básica, eu vou perder... Se as pessoas soubessem como é bom a independência, a liberdade, seja pouco ou seja muito, de acordo com o meu mérito, de acordo com aquilo que eu lutei para conquistar. Se eu soubesse o valor daquilo, não abriria a mão nunca. Eu acordo cedo, eu vou dormir tarde, eu corro para cima e para baixo, mas é fruto do meu trabalho, é tudo honesto, é tudo da sua capacidade, é tudo ganho de forma honesta e eu tenho minha liberdade. Eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, não dependo de ninguém. E na política, você hoje é um pré-candidato a vereador. Se você hoje tivesse a oportunidade de assumir, ser um vereador, qual seria a sua postura hoje? A minha postura hoje seria que, independente de quem fosse o prefeito, espero que seja você, doutor Ronaldo, que os vereadores têm que cobrar.
Os vereadores têm que acompanhar o trabalho daquele prefeito. Não é dar um cheque em branco, o prefeito faz o que quer. Às vezes é ir para a rua, é continuar na rua, porque eu vejo muita gente que estava na rua, mas ganhou a eleição, agora não faz mais, não vai mais em manifestação, não vai mais... Você tem que continuar na rua, você tem que continuar perguntando para a população qual que é a necessidade, o que é que precisa aí no seu bairro, o que te incomoda ali. Qual que é a necessidade? Não dar uma cesta básica, não... vou arrumar um carguinho pro seu filho, vou empregar... Não. Fazer o que realmente é bom para a comunidade no geral. Eu entendo. O importante, o projeto político ele é coletivo, não individual. E nós percebemos que existem pessoas aqui, políticos da nossa cidade, que eles encaram isso como uma conquista pessoal. Ou seja, eu vivo do poder, eu não posso de forma alguma perder o poder. E essas pessoas conseguem, através do quê? Do assistencialismo. Concorda ou não? Concordo. Eles trabalham em cima de uma classe média, e eles dizem o seguinte para essa classe média: política não presta, não vota em ninguém. Só que o que acontece? De um outro lado, eles vão em cima das pessoas mais humildes e através do assistencialismo, o que ele consegue? O reduto eleitoral dele. Não é interessante que aquela pessoa evolua, que aquela pessoa cresça de vida, porque senão ela não vai depender mais de mim. Ela vai ser crítica. E quando a pessoa é crítica realmente, ela questiona. E quando ela questiona, ela muda suas opiniões. E quando ela muda, ela olha, ela vai falar o seguinte: mas será que eu estou sendo grato? Ou será que eu devo ser ingrato com essa pessoa? Porque, na verdade, não é ingratidão da minha parte. Na verdade, essa pessoa me usou. Eu entendi essa história de uma forma, mas, na verdade, eu de vítima, eu sou duplamente vítima, não estou percebendo, ela não estava me ajudando, ela estava me prejudicando. É muito importante realmente hoje, Felipe, sabe? Olha, você me disse uma coisa interessante que eu não tinha parado para pensar. Hoje em dia as pessoas estão interessadas sim em política. As pessoas hoje sabem quem são os membros hoje do Congresso, quem é o presidente do Congresso, quem é o presidente do Senado, quem são os ministros hoje de Estado, quem são os ministros do Supremo. As pessoas estão entendendo. Por alta função de cada um. Isso, as pessoas já sabem isso. Isso é muito importante. Mas é muito importante realmente você que está aí do outro lado, você que está assistindo, você que conhece o Felipe, você que sabe o trabalho que esse menino tem dentro da sua igreja. Eu sei que você é atuante já foi mais atuante na igreja da Assembleia de Deus, né? Hoje em dia eu não estou mais dando aula de escola dominical, não estou mais... Até porque vem filho, vem a correria de casa, aí você acaba ficando com um tempo um pouco mais escasso. Uhum. Mas muitas pessoas conhecem o Felipe dentro da igreja e sabe da boa vontade, da seriedade dele e sabe que realmente a transformação ela se dá através do voto, através da política. Um posto de saúde vai chegar próximo à sua casa se houve uma intercessão de um deputado, de um vereador, se houve uma movimentação nesse sentido. Se nós hoje chegarmos, não, ninguém presta, acabou, o mundo acaba. Mas veja bem, quando você coloca uma pessoa de bem dentro de uma cadeira de uma vereança, você deixa de dar oportunidade de uma pessoa do mal. Concorda ou não? Concordo. Aquela pessoa que realmente pensava em fazer algo escuso não vai ter mais esse espaço e a pessoa de bem vai ocupar. É o que está acontecendo hoje no governo federal. Ou seja, uma pessoa de bem sentou hoje lá, o brasileiro gosta ou não gosta, mas não tem nenhum índice de corrupção, hoje não existe mais desvio de dinheiro hoje no governo federal, tá? E o que acontece? É uma pessoa de bem e as pessoas de mal querem tirá-lo de lá. Precisamos ter essa consciência nesse sentido. Eu vejo hoje que não 100%, mas boa parte do legislativo está com abstinência de propina. De recursos. Então, Mas é o que eu digo, isso acontece na esfera federal, pode acontecer isso na esfera estadual e pode acontecer isso. Ou seja, o próximo prefeito também das cidades, não só Taboão da Serra, mas no Brasil afora, também vão ter muitas dificuldades. Mas o mais importante é que tudo isso pode ser monitorado em tempo real como um verdadeiro Big Brother. Não é o Big Brother que a gente vê na televisão. Nós precisamos ter Big Brothers da política. Hoje os movimentos conservadores são verdadeiros Big Brothers do que vem acontecendo na política no dia a dia. E o pessoal já levanta todos os dias. Cara, você vê excelentes comentaristas, pessoas que fazem um levantamento de toda análise política. Eu, particularmente, não assisto mais televisão. Eu não assisto. O que eu assisto hoje é YouTube. Eu acompanho. Tem pessoas que eu adorava, eu já não gosto. Tem pessoas que antes eu vi, olhava, puxa vida, essa pessoa está fazendo uma análise política muito interessante. Isso é importante realmente que a gente acompanhe. Porque
Essa é a evolução da política hoje, em tempo real. Nós precisamos acompanhar quem está fazendo bem, quem está errando, quem está pisando na bola e quem está fazendo um bom trabalho. E é um acesso fácil. Hoje qualquer cidadão comum pode entrar no site, no portal da transparência e olhar lá como está sendo gasto o dinheiro dos seus altíssimos impostos. Mas nem sempre os governos municiam os portais da transparência de uma forma eficiente, certo? Não? Também devem existir mecanismos realmente que exijam isso mais à frente. Te pergunto, rapaz, nós temos hoje um canal chamado Antena Taboão. Quando você poderia imaginar que isso aconteceria há 10 anos atrás? Nunca. Olha a evolução, concorda ou não? Concordo. Tem gente hoje que pode assistir uma das nossas entrevistas no horário nobre de televisão, ao invés de assistir essa porcaria do Jornal Nacional, que outro dia eu vi, Só muito mostra bacana. a Copa. Só mostra o quê? Hoje você tem que se proteger para assistir o Jornal Nacional. Você tem que botar um saco plástico, uma máscara, um óculos, porque só vai falar de coronavírus. Tá fazendo um marketing do medo. O marketing do medo, deixando as pessoas realmente assustadas. E você que visita o comércio hoje, você consegue ver realmente hoje como é que está a situação dessas pessoas. Chega a ser desesperador em alguns lugares. Eu fico preocupado com o comércio porque eu trabalho com ramo alimentício, então o meu está sendo afetado, bem menos. Mas do lado do mercado que eu vou, do lado da doceria, do lado da padaria que eu vou, tem outros comércios. Você olha e fala, cada portinha daquela fechada é 5, 10, 15 pessoas que estão paradas. Estão entrando, se alimentar. Estão entrando nos desempregados. Sim, eles vão ficar desempregados e desesperados. É complicado, é complicado. Qual o teu sonho para o Brasil hoje, para a nossa cidade, ô Felipe? O meu sonho hoje, eu falei isso em um bate-papo com amigos um tempo atrás. Eu usei a seguinte expressão, o seguinte exemplo. Se eu tenho o meu time, a grande maioria sabe qual que é. Se o meu time hoje tomar uma goleada do seu rival, pode ter certeza que amanhã vai ter 5, 10, 15 mil lá na Zona Leste, protestando, quebrando tudo, ameaçando o jogador, fazendo um pandemônio, né? Fazendo um escarcéu. Uhum. Mas se meu time tomou de 10-0, eu vou ficar muito triste. Mas não vai mudar uma vírgula na minha vida. Não, eu vou acordar segunda-feira de manhã tendo que trabalhar, a minha conta de luz vai chegar, o meu IPVA vai vir da mesma forma. E algo que interfere muito mais na minha e na sua vida, como desvio de milhões, como deixar de aprovar algo que poderia beneficiar a população, e a gente olha aquilo e não tem a mesma atitude, não toma a mesma atitude. É verdade. E o meu sonho é que um dia isso vai mudar. E já está mudando. Hoje o brasileiro está se preocupando mais com a política. Não precisa ir longe. Hoje, graças a Deus, eu trabalho bastante. Eu tenho lá minha esposa, minhas filhas. Eu não posso reclamar da vida que eu tenho hoje, mas eu falo, eu ganho X. Eu faço muita coisa com esse X. Mas aí eu olho e falo, tem ali um vereador, tem ali uma pessoa que trabalha numa secretaria tal, ela ganha mais ou menos o mesmo X e você olha o patrimônio daquela pessoa, você fala, ou eu sou um administrador muito ruim, ou o patrimônio que aquela pessoa tem não condiz com seus rendimentos. Ou eu estou errado, Ronaldo? Não estou errado não. É observação. Nós precisamos ficar atento a tudo e a todos, nós precisamos ficar atento aos nossos políticos, nós precisamos observar. São pessoas públicas. Toda pessoa pública deve ser acompanhada e deve ser cobrada. Afinal, é o dinheiro dos meus e dos seus impostos que paga o salário dele. Felipe, olha, eu quero te agradecer a tua presença hoje aqui. Eu sei que nós vamos marcar mais entrevistas aqui, nós vamos ter que ter um tempo maior realmente. Eu digo uma coisa, eu fico muito feliz de ouvir que um jovem, na tua idade hoje, com uma família nova, está se preocupando com o futuro desse país. Sabe, porque no passado era muito difícil encontrar pessoas que se preocupavam efetivamente. Mas a política está mudando. Os políticos profissionais estão começando a ficar com medo e assustados de pessoas como você, que são pessoas como você, jovens como você, que conseguem tocar na alma dos outros jovens e falar o seguinte, meu amigo, começa a se preocupar, começa a olhar o que está acontecendo no teu entorno, começa a olhar aquela liderança política, se ele está rico ou não, se está ganhando dinheiro com política dessa forma. A gente sabe, existe a transparência em cima disso tudo. Mas, gente, vamos sempre procurar o melhor. Se o melhor não resolver, vamos substituir, mas não vamos nos desiludir. Nós não podemos ter político de estimação.
Verdade. Não podemos, mas nós precisamos ter estimação pela política, porque a política é que move o mundo hoje. Parabéns, Felipe. Desejo muito sucesso para você, cara. E eu gostaria muito que as pessoas que acompanharam essa entrevista, que você curta, compartilhe, mande para os seus amigos, mostre a importância realmente, sabe, do trabalho como esse menino aqui, esse jovem. Eu posso falar menino porque eu posso ser seu pai, rapaz. Já estamos indo para os 30. Não parece, rapaz, não parece. Tá parecendo que tá na casa dos 20 e poucos, viu? Uns 29, mas não é brincadeira. Obrigado pela tua presença, viu, Felipe? Obrigado, Dr. Ronaldo. A gente está à disposição. Eu agradeço a tua atenção por mais um programa Antena Taboão.